Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui conversando com essa pessoa, com essa escritora, essa poeta, essa escritora tão dinâmica que é a Maria do Carmo Brandão, né? Mas mais conhecida como Madu Brandão, ou Madu Madoida Brandão, como ela gosta de se apresentar no Facebook, né? Ela é professora aposentada, lecionou, né, durante muito tempo em escolas, se aposentou na PUC, trabalha com literatura, artes, revisão de texto, né, tem cerca de uns 30 livros publicados, né? Recentemente, né, este ano, a gente teve o prazer de figurar com Uhum. microcontos, na escrita de microcontos, que foi publicado pela Pangeia Editorial. E o mais recente trabalho dela é o livro Lua Preta para jovens leitores, né, uma faixa mais infanto-juvenil. Madu, por favor, a palavra está com você. Como que foi publicar o seu primeiro livro? Qual que é o nome do seu primeiro livro? O primeiro editor? Vamos começar do primeiro até esse Lua Preta. Ufa, vamos Tá, começar aí, vamos lá. é, entendi. Ó, olha, o primeiro livro, estava brincando aqui com a Ana Paula, a gente não esquece, como não esquece do primeiro beijo, não esquece do primeiro sutiã, né, no caso da mulher. São as coisas bem marcantes. Então, eu era bem jovem, né, foi em 72, 72. Eu comecei escrevendo, escrevendo, escrevendo. Aí percebi que eu estava contando a história do meu passado. Meu passado é o seguinte: a gente ia de vez em quando para a fazenda, lá em Ouro Fino. A fazenda chamava Santa Isabel, era da parte da minha mãe, uma parte não comum do meu pai e da minha mãe, porque eles são primos, primeiro grau. Então eram duas fazendas. Mas eu ia na fazenda Santa Isabel, que era da parte da minha mãe. E a casa linda, maravilhosa, no meio de um jardim, uma mata incrível. E a gente sentava na varanda, aquela varanda que perseguia, assim, percorria a casa inteira. A varanda, acho que maior que eu já vi na vida, não sei se fora do Brasil, que eu já vi na vida. E onde eu me sentava, depois de brincar muito no meio do jardim, tinha um repuxo lindo, cheio de plantas, uma caverna, assim, um buraco, que a gente falava que era uma caverna, e tinha umas coisas estranhas. Isso tudo na imaginação, porque, na verdade, era lugar do pessoal, dos empregados, guardarem pás, ancinhos, aquelas coisas, né, de capinar, saco de linhagem com alguma planta, alguma coisa assim. Mas como era muito escura, e ela ficava bem debaixo da casa, assim, tinha um porão, né, um porão que juntava com essa caverna. Então eu sentava ali em cima, depois de brincar muito por ali, de correr, tal, de molhar o rosto no repuxo, eu sentava. Eu gostava de sentar, porque eu sabia mais ou menos a hora que o trem ia passar, porque tinha uma estaçãozinha bem perto da fazenda, que chamava Francisco Sá. Uma estaçãozinha mesmo, pequenininha, uma graça de estação, com os dois bancões assim na frente, o pessoal sentava para esperar o trem, que vinha de não sei aonde, né, e parava ali para desembarque ou embarque de gente que ia até Ouro Fino. E de Ouro Fino para lá eu não me lembro, ou não, nunca soube para onde que ele ia. Eu Uhum. achava aquilo o máximo. Para mim era a coisa mais maravilhosa. Vinha pitando, soltando fumaça, entendeu? E parava na estação. E eu tinha uma visão privilegiada, maravilhosa, ampla, da minha varanda. Então aquilo ali me acompanhou durante muito tempo. Quando eu caí em mim, vi que eu estava escrevendo sobre a minha vida, minhas passagens, né, pela, pela Fazenda Santa Isabel. E aí eu vi que eu estava me fixando mais no trenzinho. Para mim, trenzinho, né? Aí eu falei, se eu estou falando é dele, então eu vou continuar falando. Então eu contei a história do trenzinho, chamei ele de Fumacinha, e foi o meu primeiro livro, que o papai, depois que viu o escrito, ficou encantado
Meu pai chamava Ildeu Brandão, era escritor, contista, muito bom, e jornalista. Ele falou assim: vamos lá na casa da Lúcia Machado de Almeida, que era uma grande escritora, né? Todo mundo Sim. conhece. Coleções maravilhosas de livros para a juventude. E a Lúcia morava no edifício Niemeyer, na Praça da Liberdade. Falei, nossa, além de tudo, vou conhecer o Niemeyer, porque eu Cobertura, né? Ela morava na é, cobertura, né? é. E o prédio redondo, a sala era redonda, a coisa mais incrível, né? E aí fomos lá e ela nos recebeu muito bem e tal. E o papai já tinha entregue o livro antes para ela ler. Aí ela nos chamou, fomos lá tomar um café, e ela ficou encantada, falou que podia encaminhar o livro, que era um livro, sim, tinha uma história, era uma narrativa muito bem sucedida, uma narrativa linear e tal, mas muito interessante, muito cheia de dados ricos, né, de natureza e não sei o quê, os personagens muito fortes. Ela falou tudo isso. Em 72 ele saiu em 72. Então deve ter sido por volta de 70, 71, até Aham, sair em 72. Né? Os trâmites, né, para chegar à ilustração, eu dei palpite, né? Palpite assim, muito pouco, porque eu gostei imensamente do ilustrador. E aham. aí fizemos o livro e lançamos. Em 1972 ele foi lançado com um sucesso extraordinário, porque era realmente, eu confesso humildemente, era um livro muito interessante, muito gostoso de ler, muito leve, muito saudável, sabe? Era uma literatura assim para criança, mas uma literatura sem nenhum peso, sem nenhum agravo, sabe? É uma coisa só que trazia alegria, trazia satisfação. E com esse livro, eu fui a várias escolas de Belo Horizonte, mas um monte de escola. Participei de feiras de livro, participei de encontros, né, de escritores com um livro só. Eu era escritora de um livro só até então. E fiz um sucesso danado, sabe? Com o Fumacinha, a história do Fumacinha. O Fumacinha era o filho da Maria Fumaça, do papai Fumaça, tinha o vovô Fumaça, que era um ancestral, e aí existia uma história, né, de passagem, de tradição, Uma árvore genealógica, né? né, do avô para os pais e para o Fumacinha. Então ficou Aham. muito bonitinho, uma linha infantil. Mas Mas encanta assim, não adultos, né? Porque quando a gente escreve uma história infantil, a gente é, pensa na criança, é, mas aquela criança dentro de nós, então acaba que encanta tanto crianças quanto adolescentes, adultos, né? Seria isso, né? claro, Nessa pegada, né? claro. Vários adultos elogiaram, vários escritores elogiaram. Eu sei que esse livro ficou muito Muito tempo em tempo. Foi sucesso. é igual a gente fala assim, né? Um livro de cauda longa, né? Cauda longa, muito bem dito. E ele permaneceu sucesso muito tempo, sabe? Eu indo às escolas, eu vendendo adoidado, sabe? Qualquer feira que eu fosse, eu vendia muito ele. E a imprensa, né, na época chamava imprensa, não chamava mídia, a imprensa dando maior força, sabe? E fazia entrevista, e cheguei aí até a televisão para. Então foi um sucesso. E aquela, falei, poxa, então eu sou escritora, né? Eu tenho um livro já pronto e tal, vou continuar. Então, depois dele, acho que foi o Dona Maquininha, da Uhum. editora Lê, que era do Zé Orlando, né? O Dona Maquininha é a história de uma máquina de costura, porque tinha máquina de costura na minha avó, tinha máquina de costura na casa da mamãe. Inclusive, máquinas que sequer eram usadas, não era máquina de ornamento, não. Porque hoje, na casa da minha mãe, está lá como ornamento, no corredor, entendeu? Mas, à época, usava, eu até comento no livro meu, do bairro dos Funcionários, da coleção do Zé Eduardo da Silva e Rubião, da editora Conceito, que é sobre o pH de cada um. Você conhece a coleção? Conheço, a BH de cada um. Inclusive aqui, ó, Maravilhosa. É, é, tenho ele. Ó. exatamente. Uhum, é. Esse aí é sobre o bairro Funcionários, onde eu Isso. vivi, né, a vida inteira. Nasci e vivi.
Eu falo até da maquininha aí, porque na época, o Ana, usava você levar uma costureira para sua casa e ela ficava 2, 3 dias consertando as roupas. O que que era consertar? Abaixar a bainha ou Ah, tá. suspender, dependendo do tamanho da criança, pregar botão, fazer roupa. Mamãe mandava fazer camisa para meus irmãos. Eu não tinha essa coisa do consumismo, não, sabe? De comprar, comprar. Não, fazia-se muito isso. Então, a máquina Singer, né, por acaso estou fazendo marketing aqui, que era a mais famosa, ela era de utilidade total. Então, a moça ficava 3 dias, ela ia, passava o dia costurando aquele pedal, né? Pedalando, pedalando, e aquele barulho, né? É, Muito gostoso de máquina. minha mãe Aí teve. ela ia para a casa da casa da vizinha para da outra vizinha, da outra vizinha, Gente, que e por interessante, aí. né? Então, o Dona Maquininha foi uma delícia de escrever, porque era uma coisa que eu vivenciei, entendeu? Que Quer dizer, maravilha. e a minha ligação com o ruído talvez tenha começado pelo ruído, sabe aquele ruído da máquina? Uhum. Depois que vieram aquelas máquinas silenciosas, mas aí já era outra história. Eu nem cheguei a ver e nem tivemos em casa. A gente era apaixonado por aquela máquina mesmo, que fazia Sei. barulho, né? E que pedalava, uma máquina mais informal, mais artesanal, talvez. Né? Aham. E Dona Maquininha também era uma história sobre a máquina que é ameaçada de ir embora. Alguém tenta levá-la, comprá-la, para Ah, sim. trocar por uma máquina mais moderna. E aí foi um sururu, foi um auê na casa, porque ninguém queria que a maquininha fosse embora. Entendeu? Então, Entendi. a Dona Maquininha é uma história muito singela, Que que ótimo. trata, vamos dizer, da velhice, sabe? Da velhice, não só da velhice, como da inutilidade da pessoa quando ou da coisa, né? Ou das coisas, né? Das coisas, quando elas vão ficando defasadas e outras coisas melhores, tipo celular em relação um É. exemplo, para hoje é ideal, celular em relação ao telefone fixo, que por acaso eu ainda tenho. Eu sou Eu sou conservadora para algumas coisas, entendeu? Adoro o telefone fixo. Aí, Ana Paula, a Eleonora Weisman, chamada, conhecida como Loló Lola Weisman, Weisman. ela falou, Madu, meu livro de cabeceira. Eu amei o seu livro quando ela é muito mais nova que eu, sou amiga da mãe dela, Aham. da Sérgio também, pintora, artista É. famosa. Né? E ela foi ao lançamento, pegou o livrinho e ela disse que ela leu 200.000 vezes e que o livro influenciou muito ela, que ela acha que tem a ver, alguma coisa ficou na cultura dela artística, Olha aí. passou para os desenhos, né, para o início da carreira dela. Hoje ela é uma artista super famosa, super conhecida, Sim, sim. e tem um A desenho muito autora também, ela também publicou um livre livro pela também. Scripton, que é Tantos Beijos, que são ilustrações de Cantora. beijos. É. Ela é Exatamente. multiartista, né? Ela é multiartista mesmo, pintora, Ela é cantora. cantora, ela acho que compõe também, já compôs É. algumas músicas. Então, então foi Dona Bianquininha. Agora, não sei se eu vou falar a ordem certa, até agora sim. Aham. Depois de que? Depois veio Adeus, Mister Hart, mas aí bem mais para cá. Houve uma temporada também, um vácuo, né? Assim, sem Mas você escreveu escrever. poesia na década de 70 também, Madu. Demais, demais. Não é só O Ronald infantil. Claver, fazia a revista da UFMG, eu tenho todos os números aqui, e ele não só publicava as minhas poesias, como a de outros alunos, na época nós éramos alunos, como ele fazia concursos de poesia, e eu várias vezes ganhei. Ganhei em primeiro lugar, ganhei em segundo lugar, ganhei em terceiro lugar. Também não pode ganhar só primeiro lugar, né, Ana Paula? Porque pega mal até. Então, e contos.
também. E parece que Então, algumas roupa de dessas classe poesias eram bem feministas, né? Você sempre teve uma verve, é, né, é, feminista, de falar do universo feminista. da mulher, né? Fala um pouquinho Tá. sobre isso para a gente. Pois é, eu gostava muito, sempre gostei, gosto até hoje, dessa verve, sabe? E, inclusive, ontem eu estava vendo aquele programa da Astrid Fontinelli, Fontinelli? Aham. e ela estava entrevistando a convidada da noite, foi a gente, aquela cantora da Ivete Sangalo. Ivete. Ela deu um show de feminismo, você não acredita. Ela deu um verdadeiro show, a Ivete, sabe, de feminismo para as outras da roda. Aham. Então, as minhas poesias tinham essa força, sim, porque na época, a gente muito jovem, estudante, né, da UFMG, a gente aparecia, sabe? Isso aí nos levava a aparecer, de certa forma, entre os colegas. Então, era bacana, você ficava, né, toda metida, né, porque ganhava prêmio também. E mesmo nos contos, eu sempre foquei muito a figura da mulher e essa coisa da evolução dela e da projeção dela no mercado de trabalho, que era uma coisa também iniciante, porque as mulheres estavam começando a entrar nas universidades, né? Começando a se destacar na literatura e na arte plástica, né? Uhum. As artes em geral, escultura também. Sim. E eu tinha muito contato com artistas, porque eu, inclusive, trabalhei no departamento administrativo da Escola Guinhar, quando ela era no porão do Palácio das Artes. No- Olha você. Então, era chiquérrimo trabalhar na Guinhar, porque eu tinha um contato diário com os artistas todos, entendeu? Então, E você tinha participou de toda aquela artistas efervescência cultural, toda, né? toda. Eles saíam, iam para o parque, né? Com os cavaletes e com as telas, com as latas de tinta, Yara como do era Pinambá dava aula lá, né? a Sara Ávila, a Maria Helena Andrés, tinha um Carlos Volney, nossa, eram todos que você imaginar, estão vivos ainda, aí alguns morreram. Eles iam, passavam pelo administrativo, né? O Eimar Brandão, que é meu amicíssimo, que me levou para lá. Estavam precisando de alguém para dar um jeito lá no administrativo. E eu gostava, né? Mas eu gostava mais desse convívio, sabe? Esse convívio diário, com essa luz artística que não vinha só do parque, Que lindo. sabe? É. Vinha aquela luz mágica de envolvimento com arte, com escultura, gravura fazendo em cima da madeira, xilogravura. O que eu aprendi de arte, eu devo a esse, vamos dizer, praticamente um estágio Uhum. que foi na Escola Guinhar, graças ao Imar Brandão, que não é meu parente, apesar do nome. Somos amigos de infância, vizinhos de meio quarteirão, na Olha aí. Rio Grande do Norte. Meio quarteirão. Não, você vai trabalhar lá? Eu falei, Imar, mas nunca mexi com. Tudo tem primeira vez, tudo tem primeira vez. Na verdade, tudo tem primeira vez. Eu me dei muito bem, eu fiquei acho mais de ano lá. Um ano, tenho certeza. Foi um ganho assim, excepcional, exclusivo. Livro que eu adoro, adoro, adoro. É O Pintinho Chorão. Ah, é? Pintinho Chorão, é. O Pintinho Chorão eram tipo uns versinhos. Chora, chora, chora o pintinho chorão. Por que ele chora? Medo do gavião? Aí eu vou criando uma expectativa na criança. São desenhos muito grandes, muito coloridos, muito vivos. Entendeu? Uma capa linda. Depois eu vou mostrar também. Pintinho Chorão. E aí vai criando uma expectativa. O pintinho chora, chora, chora sem parar, o pintinho chorão. Por que ele chora? Aí você vai questionando a criança, e a criança vai se envolvendo. Criancinha, isso é bem para criancinha pequena. A criancinha vai se envolvendo, se envolvendo. E aí, no final, por que ela chora? Afinal, aí na última página, ela, o pintinho cuspindo
um botão, é porque ele tinha engolido o botão ficou preso na gargantinha Oh, dele. meu Deus. Então, a Bem criança lúdico, né? Um universo bem lúdico mesmo. é, e a criança acha sensacional, porque não espera aquilo, Aham. de jeito nenhum. Então, foi outro livro de muito sucesso, sabe? De muito sucesso mesmo, um livro gostoso também, leve, né? Muito fácil de, de, de ser pego, e a criança se apega a esse tipo, porque é versinho, rimado, sabe? Tem o Uhum. ritmo e tem a rima também. Muito engraçadinho. Depois tivemos o quê? Ding Ling. Ding Ling é uma história meio fantástica, meio Garcia Marques. Aí eu à vontade. É um dos meus ídolos, né? Um dos meus ídolos, ele e Murilo Rubião, fizeram mais ou menos a mesma literatura. E o Garcia Marques, e eu tinha paixão, né, o Páramo também, o Anrufo, sabe? Escreveu o Páramo, o Pantaleão e as visitadoras. A época foi muito a literatura latino-americana, estava Mário Vargas Llosa, até hoje, minha paixão, sabe? Estava muito forte a literatura latino-americana. Eu creio que nos anos 60, 70, não, mais para frente, né? 80, 70, talvez, é. 80 para frente. E aí, eu escrevi o Ding Ling, que era uma figura que não existia, mas existia, sabe? E Ding Ling foi muito bem ilustrada, se não me engano, a Regina Renault, e deu conseguiu captar aquela imagem daquela coisa, aquela. Podia ser uma criança, podia ser uma menina, podia ser um menino, podia ser uma coisa assim, muito fluida, sabe? Que vai andando, acontecendo, fazendo das suas, sabe? Uhum. E muito interessante também. Eu gosto muito desse livro. É um livro meio curioso, porque você fica sem saber exatamente, você entra no universo dele e começa, sabe, a se envolver, mas sempre com umas sombras, sabe? Sempre O com umas sombras. narrador, ele não se revela, né? Você está querendo dizer Não, isso, né? não, exatamente, sabe? Joga o Ding-Ling, a Ding-Ling ou o Ding-Ling lá e vai, sabe? E Uhum. acontecendo coisas com Ding-Ling. Que lindo. Ding-Ling é lindo. Aquilo que é meio uma abstração, um sonho que a mulher teve de imaginar uma figura percorrendo a casa dela, os jardins, e Sim. ela meio que criou uma ligação com a figura, mas a figura não, sabe, você não fica sabendo se realmente é verdade ou não. Ótimo. Assim, Olha a tá bom. entrada que tinha. Aham. Esse não, esse é mais retangular. Olha, Muito barato. legal. Que barato a Que barata. barato, né? Barato. A barata. Aqui. Eu acho que serve até um pouco para desmistificar, né? Esse medo irracional, né? Que as pessoas têm, de repente, as crianças, né, Eu Marta? acho que com certeza. A prima da minha mãe falou que nunca mais pisoteou em barata depois que É, ela leu né? o meu livro. É. Que ótimo. Aí, ó, a mamãe aqui, ó, com as É, pernas com as pernas penduradas, de fora penduradas. é, sentada lá na cômoda. Olha que bonito. Papel Couché, é um livro muito Crochê, né? bonito. Muito É. interessante. E eu estou muito feliz, porque foram vendidos agora dele, lá em Brasília. Olha o caldeirão, ela subindo na panela. Tá vendo? Na panela, Sim. uma cadeirinha e ela querendo pular Foram vendidos. Olha que linda! Olha que linda! Gente, que engraçada. Ela é Desmistifica, engraçada. inclusive, desmistifica, inclusive, a feiura, a repugnância, né? É, Com as marcas. é. Aqui, que lindo. Ele é muito vivo, muito Interessante, né? colorido, sabe? Um livro muito vivo, muito vivo. Que Ao final bacana. aqui, é. Livro grande, né? Grande, É, grande. Olha.
E Muito ele, bacana. Ana Paula, vendeu 2.800 agora em Brasília. Olha, que maravilha. É um órgão lá de Fantástico. Brasília que distribui os livros para. Não é escolas, lá não é escolas municipais, né? Não sei como é que fala, não? Escolas Aham, públicas, né? Escolas públicas, públicas, né? É, porque lá é Distrito Federal, escola pública, né? é, que Eu ótimo, acho, Madu. eu acho que é um nome diferente, não sei. Mas aí eu estou muito feliz. Ah, eu trouxe também o Fumacinha, que você não viu. Deixa eu ver. Essa, uma das versões. Essa é do Humberto Guimarães. Ah, Essa tá, o versão, Fumacinha. Aham, que você falou do o primeirão, né? primeiro. Sim, Sabe? Desenhos, ilustração do Humberto Guimarães. Mas tem outras versões bem mais vivas, bem mais coloridas. Essa ficou meio. É um guache, né? um Um guache. Que legal. aguado, né? Fala, Aham. Então, ficou meio, sabe, esmaecido, eu acho. Esmaecido, Eu né? acho que Mais a criança poético, é um gosta. trabalho mais poético, né? Digamos assim, né? Da ilustração, Talvez, né? talvez, mas a cor ficou meio esmaecida, meio, sabe, pouca cor, cinza e amarelo, entendeu? Eu acho que a criança, quanto menor a criança, mais ela gosta de cor. Mais Cor vivas, né? viva, Cores né? mais vivas, né? Como esse da barata, né? Que chama mais atenção, né, Madu? Prende mais atenção Mas do olhar, atenção, né? claro, claro. Uhum. Aí atrai e vai atrás do livro, porque vê as cores, vê os É, desenhos muito. Fica incentivada. E Eu acho que principalmente é uma esse chamar a atenção, eu digo principalmente em questão da prateleira, né? Quando seu livro está ali disputando a atenção do leitor para ser comprado na prateleira da livraria, né? Então, Uhum, tem que uhum. ter esse chamariz, igual você falou, né? Uma cor mais É, forte, uma figura mais tem. chamativa, né? Ué. Senão passa Claro, com batido, né? certeza. Passa Uhum. batido, que é uma coisa muito, né? Não dá, não dá. É Tem isso que ser aí. uma coisa mais viva mesmo, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Nas reedições a gente vai aprendendo essas coisas, né, Madu? A gente agita de um jeito, acha Com lindo, mas certeza. aí você vem e fala assim: não, peraí, eu preciso atualizar, preciso colocar mais cor, preciso colocar num formato maior, e aí você reedita, e é um trabalho que está sempre, né, que não acaba, né? Está sempre sendo aprimorado, eu acho, né, sobre o livro, né? Sempre se renovando, sempre se renovando, né? Sempre se renovando. Tem que ser assim, não tem jeito, É, pois né? é. Então, tem livro de todo jeito hoje em dia, né? Eu acho Sim. bacana aqueles livros que você abre, assim, pula É o uma pop-up, aranha. né? Os Muito pop-ups, você legal. abre assim, e aí eles fazem É, aqueles falar em formatos. aranha, Ah, essa é a aranha. Que lindo. ela é em forma de versos, e eu lembro que você estava comentando que os meus temas, né, são meio inusitados. São. Esse aranha não podia ser mais inusitado, sabe? Porque eu estava na casa do já falecido, muito querido Ronaldo Simões Coelho, que era canalista, psiquiatra. Olha que lindo, ela em cima de um bordado. Olha Dá para só que ver? interessante. É bonito. Lindo, Olha que muito bonito. coisa, se isso não atrai uma criança, com toda certeza, porque é grande. Essa foto dessa pérola aí, essas pérolas são fotos ou são desenhos? Não, não, desenho. Tudo é desenho, que coisa linda, muito Tudo. realista, né? Essa é da editora Big Lin, Ah, entendeu? sim, da Rosana É, Montalverne, da editora Big Livro da é. Montalverne, não é? Não, não é o Alexandre? É ela também? O Sim, Alexandre também parece que tem parte. E sim, essa ilustração maravilhosa, ela ficou toda maravilhosa, é do Walter Lara. Walter Lara, você conhece? não, não conheço. Muito Muito bom, vibrante, sabe? Bem muito vibrante, realista, muito bonito muito mesmo. realista, muito vibrante. E ela, olha Interessantíssimo. só, eu estava na casa do Ronaldo Simões Coelho, eu e mais umas amigas,
Nós fomos lá tomar vinho, que ele convidou, e ele era daqueles, muito saudoso amigo, era psicanalista e escritor infantil também, nas horas vagas. E ele era daqueles que ele fazia degustação de vinho, ele vinha do primeiro, do mais fraco, do mais isso, do mais aquilo, eu não sei, não entendo muito bem de vinho, só gosto de tomar. E ia, sabe, aumentando a dose até chegar no mais forte, no mais, sei lá. Quando o apartamento aqui embaixo, quase no contorno, quando eu olhei aquela sala grande, enorme, com a mesa muito grande, que eu olhei, Ana Paula, lá na pontinha do teto, perto da cortina, uma aranha. Eu falei, Ronaldo, olha o que eu estou vendo, uma aranha. Aí que Ele veio a falou, ideia da inspiração para escrever? na hora veio a ideia. Tanto é que eu ofereço o livro para ele. Que Sabe? Eu ótimo. coloquei assim. Aí eu fiz uma história da aranha, ela lá trabalhando numa boa, pouco importando com a gente, entendeu? Na vidinha dela, tecendo a teia dela. Eu fiz em cima disso. Para Ronaldo Simões Coelho, em sua casa, assistir a aranha trabalhar. Que coisa bonita, que coisa genial, muito Ele interessante, ficou né? felicíssimo, sabe? Ficou um livro bacaninha, um livro ritmado, sabe? Versos, Ah, versos. foi em Ficou versos muito. que você escreveu esse? Esse foi em versos. Que coisa bonita, que É, interessante. Pois é, esses temas, né? Aranha, barata, trenzinho, né? Digue-lingue, coisas que não têm forma. Foge muito, né? Tipo assim, eu acho interessante porque, né? A gente é uma coisa assim diferente, criativa, né? Que a gente não espera, né? Inesperada, assim, é uma surpresa. E esse aí, qual que é o nome? De esse, noite? ilustração do Jarbas Juarez. Jarbas Juarez. Eu sempre tive sorte, Ana Paula, com os meus ilustradores. Sempre tive sorte. Você vê Humberto Guimarães, Regina Renault, Walter Lara, Jarbas Juarez, que é uma puta de um artista. Se eu não me engano, deu aula na UFMG, né? Uhum. Esse aqui é a história real de um sonho de um menino que acorda de noite gritando, o pai muito assustado, porque tinha um bicho lá no quarto dele. E isso aconteceu comigo, na vida real. Gente, Eu gritei, o papai apareceu. Aí o papai entrou na minha, porque ele era escritor, uma pessoa muito afetuosa, muito chegada a mim. Eu falei que eu não ia dormir mais porque tinha um bicho debaixo da cama. Aí ele olhou debaixo da cama, acendeu a luz e tal, procurou o bicho. Aí ele começou a contar que tinha uma onça, assim, mas que a onça tinha ido embora. Aí ele começa a falar da onça. oh, gente. Aí eu aproveitei para escrever. Esse livro chegou quase. Ele foi a Bolonha, esteve na Bolonha, na feira de Bolonha, ficou exposto lá. Ele quase foi traduzido para o espanhol, sabe? Bobeira aqui do povo. Olha, Que acabou não lindo. sendo. É um livro que eu adoro, adoro, sabe? Adoro ele. Ele é muito interessante, sabe? É muito, uma história muito interessante. Aí as Sim, caras esses dele. medos noturnos, né? Quem nunca teve medo do bicho-papão, de ter alguma, né, Exatamente. de ter É, alguma esse coisa embaixo da pavor, cama? pavor, né? É, Pavor. Como são é que os é? favores. A gente tem, assim, por exemplo, tenho uma sobrinha que ela custou conseguir dormir de luz apagada, Terror noturno. terror Terror noturno. noturno. É. É, eu Ela tinha um só irmão que dormia com tinha. luz acesa, porque ela tinha até, assim, desde criança. Agora, com 7 anos em diante, eu acho que ela está dormindo com luz apagada. Mas, assim, ela não dormia com luz apagada, Coisa, né? né? Incrível. Mr. Hard, que é a primeira versão, que eu amo, primeira versão, que é uma história, na verdade, baseada em fato real, porque na anistia, Mr. Hard é uma figura que eu criei baseada no meu sobrinho, que o papai falava que ele parecia quer ver a carinha dele? Parecia com Hard, do Gordo Magro. Ah, gente. Então, pôs apelido nele de Mr. Hard. Aí eu aproveitei, peguei como gancho Mr. Hard, mas a história é real, porque houve anistia e voltou aquele povo todo, né? Tinha ido embora, morar fora, viver fora.
E aí veio o Zé Maria Rabelo com a Tereza e o carreca de filhos. Porque na época eles foram para o Chile, tiveram que fugir para o Chile. Do Chile houve o golpe do Allende, um filho até ficou preso no estádio, depois conseguiram resgatá-lo. Do Chile eles foram para a França, foram para Paris. E lá ele criou os filhos todos. Quer dizer, voltou todo mundo já crescido, educado, estudado e tal. E eu fiquei amiga do Zé Maria e da Tereza por intermédio dos filhos. E os Uhum. mais velhos se aproximavam mais da minha idade e a gente começou a encontrar muito na Casa dos Contos, nos vernissagens, nos lançamentos de livros, porque eles faziam questão de ir, porque eles queriam se familiarizar com Belo Horizonte, porque a maioria não conhecia Belo Horizonte, entendeu? Porque eles eram muito pequenos quando eles foram embora. Entendi. Então, eles queriam se instalar dentro da cidade, fazer amizade, né, e tal, e conseguiram realmente. O Zé Maria deve ter morrido há uns 3 anos, a Tereza morreu um pouco antes dele. Eu acabei ficando amiga deles, do casal, eles me chamavam, tinha uma casa lá no alto da Fons Pena, eu ia muito à casa deles, eu saía muito com os meninos deles, entendeu? A gente tomava bastante junto, e eles me contaram a história. Então, é uma história real, quer dizer, um casal cheio de filhos, o pai jornalista, que se vê de uma hora para outra obrigado a sair do país com a filharada, tipo fugido, né? É, Porque se ficasse aqui seria muito pior. E aí, com a ajuda de amigos e tal, parentes, fugiu. Quer dizer, não era fácil. Fugir sozinho é uma coisa, igual Gabeira, outros tantos aí. Mas fugir com uma reca de um menino pequeno, então teve que ter muita ajuda. Eles me contaram essa história, eu fiquei encantada, porque eu não sabia assim, com detalhes. E aí ficaram lá anos e anos, e quando voltaram, eu fiz o livro. Quer dizer, eles chegaram a ver o livro, eles foram ao lançamento e tal. E é uma história, quer dizer, ela é baseado em meio fatos reais, você deve ter. baseada em fatos reais. Ela é meio fictícia, porque o personagem é um menino só, mas ele é filho de jornalista. E é Não, ele é ele neto, que é o narrador, né? Ele que narra, né? ele é neto. Entendeu? E é muito interessante, foi muito bem aceito esse livro. Você não imagina o tanto que ele foi bem aceito, E qual que é a sabe? editora que foi? Essa editora, a primeira foi a Vigília. Vigília. Depois a Antonieta Cunha pegou e passou ele para a Dimensão. Aí já com Ah, uma tá. outra conotação, ela achou que o Adeus Mister Rádio, o primeiro, ele estava muito infantil, inclusive as ilustrações. Então, ela fez uma coisa mais, vamos dizer, Juvenil. juvenil, Ah, sim. mais juvenil, sabe? O formato, os desenhos, sabe? Assim, mais, Estilizado, mais né? é, sabe? Mas a história, É claro, a a mesma. mesma. Então, é um livro de muito sucesso mesmo, esse. Porque houve essa história, né, no Brasil, então Sim, foi uma era coisa que, né, assim, vários artistas, jornalistas, muitas pessoas se tiveram, né, aproveitaram, e, é, se apro- e para o exílio, é, né? e muitos artistas se aproveitaram do tema também para fazer muita coisa, fazer obra plástica, né? Quadros e tal, e livros também, músicas, né? Sim. Música, né? Teve o Vandré, então. Então foi uma coisa que movimentou muito essa classe cultural no geral, né? Uhum. E Todo mundo você, ficou. como é que você, como que foi a sua reação também nessa época, né? Uai, nós nos tipo reuníamos, né, escondido lá na nos bares, né, ia muito na época nós fundamos a Associação dos Escritores, que funcionava numa sala lá no Maleta, junto com também saudoso Oswaldo França Júnior, com Afonso Borges, que era menino, Olavo Romano, Branca, Cristina Agostinho, Jeter Neves, Ayrton Guimarães. Nossa, vai falando, todo mundo Muita lá. gente, né?
a gente reunia no sábado, ficava lá conversando fiado e tal, depois descia, eu subia para tomar uma, não sei Era o uma quê. forma de resistência, né? De vocês se É, manterem. fizemos uns movimentos bem bacanas aí, sabe? Bem... E depois, na direta já, aí você nem imagina, né? Porque aí mudamos. O bunker era a Casa dos Contos, né? Onde encontramos até com o Tancredo Neves, foi lá uma noite com o Zé Aparecido, se juntou à nossa mesa, foi uma farra, assim, e a gente saía com os meninos Rabelo, né? Porque o Zé Maria Rabelo, os meninos chamavam eles de Rabelândia. Nós íamos. Aí, às vezes, a gente estava no Casa dos Contos, ficava sabendo de um comício no centro da cidade. Aí juntava a patota toda, descia a pé, sabe? Descia a pé para assistir lá na rodoviária, lá embaixo. Na rodoviária, voltava a pé, Não. segurando sapato na mão. Teve uma noite, Ana Paula, que nós chegamos com sapato na mão, a Casa dos Contos estava fechada, e nós morrendo de sede. Começamos a bater na porta, pelo amor de Deus, abre, abre. E eles abriram? Abriram, Gente, que espetáculo, que história ótima. abriram e sentamos lá, ficamos até praticamente o dia amanhecer. Foi um dos Gente, grandes comícios que houve aqui em Belo Horizonte, em prol da direta já. Então, foi uma vida, olha, maravilhosa, movimentadíssima, entendeu? aham. Astral lá em cima, participante de tudo quanto era movimento, e sempre nos lançamentos, sempre em feiras, e uns contando para os outros as suas experiências. Né? Ah, delicioso. Nossa, eu não tenho do que reclamar da minha vida nesse boom que houve de literatura em Belo É, Horizonte. né? Não, primeiro houve um boom de literatura infantil e juvenil, claro, houve um boom mesmo, todo mundo publicava, todo mundo escrevia. Depois aquele boom cultural, vamos dizer assim, de uma classe produtiva, né, de escritores, de ilustradores. Foi a época, por exemplo, que a Ana Raquel, que hoje mora lá em Na Bahia. Cabralha, 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 da Bahia. Aham. primeiro Trancoso, ficou lá um tempo, depois foi para... Foi um momento que ela criou um movimento, com sucesso, inclusive, falando que o ilustrador era tão é, 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 autor do livro, talvez até mais, do que o escritor. Então, ela fez um auê nessas cidades que você não imagina. E ela É, ganhou eu tive a oportunidade de visitar ela lá em Cabralha. Ela se autodefine como iluscritora. escritora, é iluscritora, em Iluscritora. qualquer lugar ela aparece. Então, você conhece a peça? Sim, Ela é amicíssima minha, inclusive ela está com 2 livros meus lá ilustrando. olha, que Ela é tão, fantástico. tão impressionante, Ana Raquel, tão impressionante. Ela esteve aqui. Ela veio tratar da vista, ela teve um descolamento de retina e veio aqui. Com o filho trouxe para tratar aqui, porque lá não tem, né? Lá, primeiro, É, o passo é Porto Seguro, mas não tem coisas mais específicas, especializadas. Então, nós encontramos e acho tal. que ela lançou uns 2 livros, né? Acabou que eu não consegui ir nos lançamentos Não, dela. eu também não fui, eu não fui no lançamento. Um livro é do Sim, filho, né? Do é. filho, ela fez ilustração. Então ficou essa coisa assim, decisiva, definitiva, Amizade de sabe? muitos anos, né, Madu? Muitos anos. Ilustrador participar igualmente Isso. Acho que dos é direitos autorais. Eu acho merecidíssimo, claro, merecidíssimo, sabe? Eu isso acho, mesmo. nossa, mãe, é incrível, é incrível. É. A participação é fundamental Com do ilustrador. certeza, você conta a história por meio de palavras e de imagens. Então, se você, igual você está fazendo, né, você fez esses livros aí, se a criança ela ainda não domina, se ela não, né, ela ainda não consegue ler as palavras, mas ela lê as imagens desde bebê, né? Desde que Nossa, então, ela está lendo a então, história por meio das imagens. Um adulto ali do lado pode ler, pode explicar, mas ela faz a leitura de imagens, então a imagem conta a história junto com quem escreveu a história, né? Então é muito importante mesmo essa. agora, Ana Paula, ela é tão impressionante, ela é tão foda, vamos dizer assim,
que ela apaixonou por um texto meu, que é da Dona Mariinha, a costureira. Isso aí é herança da Dona Maquininha, né, que é a máquina de costura. Ela identificou na personagem Dona Mariinha uma tia dela costureira. Olha só. Então ela ficou louca com a Dona Mariinha. E a outra história era a formiguinha que vem, que vem, que vem, sobe, faz, apronta, blá, blá, blá. Você sabe o que ela fez? Bom, a costureira, Dona Mariinha, ficou de uma riqueza, uma coisa impressionante, na máquina de costura, ela tem bordado, costura pelo teto, subindo no teto, entendeu? Aquelas loucuras de Ana Raquel, entendeu? Você sabe que ela fundiu as duas histórias Olha que de uma maneira interessante. impressionante. Então, vai sair um livro que, na verdade, são duas histórias Dentro de uma só. fundidas Aham. dentro de uma só. Com o efeito visual que eu falo para ela, isso aqui parece aquelas coisas de filme de efeitos especiais. Sei. Ela Olha, faz nossa, eu estou efeitos especiais. curiosíssima para ver esses A livros. Ana Raquel, a Ana Raquel faz efeitos especiais. Ela faz, porque, como ela falou, antes era na mão, era desenho, era lápis de cor, ela Agora é no pintura de papel. computador, né? Hoje é computador. O computador te oferece, assim, desde a outra querida, saudosa, Ana Lago, oh, meu Deus, Ângela Lago. Ângela Lago, que morava aqui, na rua paralela à minha, e eu comecei a ir à casa dela no momento que ela estava descobrindo o ferramental do computador para os ilustradores. Então, eu participei disso, eu Essa fui evolução, né? crescendo É. com ela, eu fui subindo com ela me mostrava, Madu, vem cá para você ver. Aí vinha um pincelzinho assim, mágico, descia, ela pegava esse pincelzinho e começava a fazer aqueles desenhos impressionantes, entendeu? E por aí foi. Aquele livro dela super premiado, que ganhou Jabuti, se eu não me engano, que é O Menino de Rua, eu participei daquele livro, sabe? Ela fazia certas imagens e me chamava, mas do que você acha? Eu ia toda noite para a casa dela, sabe? Eu ia toda noite para a casa dela. É só um quarteirão. Depois ela mudou várias vezes. Na última mudança foi fatal, porque ela ficou sozinha em casa, caiu, quebrou a perna, quebrou o fêmur, e daí acabou morrendo. Né? Não precisava ter morrido, eu acho, porque se estivesse com alguém, sei lá. Né? Custou ajuda a chegar. Ah, não Aham. sei, não sei. É, As coisas. pode ir. A Árvore e o Elefante, da editora do Brasil. Outro que eu gosto, são duas histórias, na verdade. A Árvore e depois a história de um elefante preto. Olha Sabe? Mas não só, tem nada a gente, que ver. coisa engraçada. Mas não tem nada a ver com racismo ainda não. Agora, eu Mas é que queria eu te. nunca ouvi falar de elefante preto. Nunca, Mas é porque nunca. meu elefante é preto e ele é preto, eu quero que ele seja preto. Pronto. Entendeu? Aí vai por aí. Outra coisa, isso aqui foi um projeto da Assembleia Legislativa, não sei se está Ah, dando para você. Alguns escritores foram chamados para escrever uma história infantil que chegasse ao povo mais vulnerável, carente, vamos dizer assim, sobre obras que estavam sendo feitas pela Assembleia, pelos deputados das regiões em que eles moravam. E eu peguei a energia elétrica, achei ótimo, então eu escrevi a luz. Esse aqui é o projeto, né? Foram vários escritores. sei. Foi muito bom, interessantíssima a oportunidade, porque os alunos das escolas foram à Assembleia conversar com a gente e depois eles podiam ir em grupos, entendeu? Olha as ilustrações. Deixa eu ver as imagens. A chegada da luz elétrica Ah, que na bonito. região, Parece o Botero, aqueles gordinhos, gordinhos do Botero, né? não é? Silêncio do Otero, é. E foi uma experiência maravilhosa, porque aí os livros ficavam lá na Assembleia e os meninos que sempre vão, parece que até hoje, visitar a Assembleia, conhecer a Assembleia, onde aos gordinhos, de novo. Muito fofo, nossa. É.
Aí ficaram vendo os livros, sabe? Então, esses não foram livros normalmente vendidos em livrarias, nada Sim, disso, sim. não. Mas Eram eram livros distribuídos para as escolas, para as crianças, o pessoal que ia lá visitar, né? distribuídos para as crianças de escolas das regiões mais carentes de Minas Gerais, Olha aí, onde essas obras prioritárias estavam sendo feitas na época. entendi. Então, é um livro para sensibilizar a criança sobre o trabalho deles, não é? E sobre essa relação que a criança tem que criar entre povo, cidadania, saber o que Cidadania, saber saber o exercer, que né? saber o que é governo, o que o governo está ali para quê, para fazer as coisas para eles. Então, houve várias reuniões, sabe, naquele anfiteatro que eles têm na Assembleia. Foi uma coisa muito movimentada, com criançada, sabe? Criança vindo em cima da gente, querendo conversar sobre livro. Que legal. Muito, muito Agora aqui, você legal. estava falando do seu elefante preto, você fez uma lua preta também, né? A Lua Preta já era com a caracterização com o racismo, né? Mostra ele aí O pra elefante, gente. o Lua Preta. Olha aí, Lua Preta, né? Que fala sobre racismo. Esse aí você lançou esse ano, né? É o mais recente trabalho, Esse né? ano, porque ele chegava na escola, tadinho, além de preto, tinha uma cara gorda. Aí era lua cheia, lua preta, sabe? E ele era gordinho, então houve gordofobia também. Olha aí. Então, Qual que é a bullying, editora que bullying, você lançou esse aí? É sobre o bullying, né? Qual Pangeia, editora? Pangeia. A Pangeia, que é dos microcontos, né? Dos Do microcontos, Caicás. os contos Uai, Haikais e tal. Muito E legal. como é que está esse trabalho de divulgação, de lançamento, a recepção? Quem que ilustrou? Uma menina que chama. Ela é novinha, ela é iniciante, ela é lá de Campinas, eu não a conheço, não. Ah, sim, foi a editora que te colocou em contato com ela, né? Olha Essa só, uma menina menininha mesmo, né? A foto dela. bem menina, bem menina. Ela tem blog, tem 21 anos. Ah, É, sim. é. Como é que ela chama? Ela chama Eduarda de Oliveira, Dudes Ilustras, no Instagram e Ok. nas demais redes sociais. E é estudante de pedagogia. Tá? Ela tem inventos tecnológicos também no trabalho dela. A obra dela é cheia de inventos tecnológicos. Entendi. Sabe? E ela vai aplicando o que ela aprende nas ilustrações. E eu acho que esse tema, né, é bem antenado mesmo com a situação que a gente está vivendo, né, Madu? Essa coisa igual você está tratando do bullying, né, do racismo, da gordofobia, né? Quem diria que a gente, né? Porque juntou tudo no menino, né? Quer dizer, o menino era pretinho e gordinho, com a cara de redonda, de lua. Aí A começou gente lua chama, tem cheia, essa expressão, cara de lua, né? Quando a pessoa tem o rosto, né, redondo, né? Ah, arredondada. cara de lua. E aí ele era gordinho, né, e preto, então ficou lua preta. Ele era chamado de lua Aí preta. virou um prato cheio para o bullying, né? Então, é a vivência dele, a dor dele, pessoal, né? Íntima, muito dolorosa, no meio dos colegas, vendo a irmãzinha também preta. Depois eles vão fazer um passeio com a escola em Ouro Preto. Lá Olha eles aí, conhecem a igreja Nossa Senhora dos Pretos. os pretos. A professora conta, então, que os pretos não frequentavam as igrejas dos brancos. E, sem querer, ela olha para ele, quer dizer, depois ela pede desculpa, porque sem querer a pessoa é racista, né? Às vezes sem querer, às vezes querendo. E todos os coleguinhas olham para ele, né? Ele já tinha aquele lugar dele de chegar e para ir para o fundo, pessoa humilde que era, né? Muito humilde. Tem a relação muito bonita, muito interessante com os pais,
o pai, que era um senhor preto, mas muito culto, pegava livros, sabe? Quando ele encontrava livros jogados, lia sobre tudo, corrigia o filho quando o filho falava errado. E eu uso muito o mineirês, sabe? O mineirês, a linguagem, né, Aham. das pessoas menos instruído, que fala errado e escreve do jeito que fala. Eu acho uma delícia. Aliás, eu uso muito É isso. tipo Guimarães Rosa, né? Uma coisa. É. Aí eu achei um amigo agora que também gosta. Eu Eu acho trouxe ótimo. Eu acho o nosso, música tipo, o cristã. nosso acento, o nosso dialeto, assim. Eu sempre escrevo de forma de mineirês, assim, nas redes sociais, sabe? Um É, bocadinho, um cadinho, o C, tadinho. É, é. Aí eu achei um amigo acho agora que fala bonitinho. igual, sabe? Ele fala, ele escreve que nem a mim. E outros também gostam, sabe? Gostam só queria Ah, acrescentar ah, tá. esse aqui, que nesse aqui eu estou do lado da coleção, O é a pranto das coleção coisas. Passe Livre. O Pranto das Coisas eu roubei de Carlos Drummond de Andrade. Ele tem Aham. um poema maravilhoso, e eu roubei, e eu falo no livro que eu roubei dele, tal o título, mas é um livro, sinceramente, ele é histórico, juro por Deus, ele é histórico. Eu estou aqui do lado de Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Ayrton Guimarães, você quer ver? Nossa Senhora, tanta celebridade, Ana Paula. Pedro Bloch, Ledo Ivo, Josué Guimarães, Fausto Rolfe, Edla Van Steen, entendeu? Moacir Sclia, Ganimedes José, Elias José, Cristina Agostinho, sabe? Que fantástico, né? Não é fantástico? E ela, eu falo que é histórico, é épico quase, porque foi por ocasião, em 85, eu estava vendo da destruição das sete quedas lá no sul do Brasil, no Paraná. Ah, quando Então, fizeram aquela. Sim, é, fizeram aquela hidrelétrica, o tanto que o menino ficou enlouquecido, desesperado, porque o pai trabalhava lá, colocava ele a par das coisas, e ele tanto que ele desperta nele. Na época a gente falava ecologia, espírito ecológico, né? A defesa do ambiente. Hoje a gente trata de meio ambiente, né? é. Não se fala, você reparou que não se fala mais em ecologia? Muito raramente, né? É o termo, Hoje realmente é. meio ambiente. Então, vai indo o livro, a relação dele dentro de casa, com a mãe saudosa do pai, e ele começa a virar um rapazinho, e na escola ele começa a se movimentar contra o futuro, né, desmatamento, destruição do meio ambiente e tal, e vai até a morte de Tancredo, quando Tancredo assume e vai tomar posse, não toma, né, e vem a morrer, vem a falecer. Então, é o pranto das coisas, porque tudo era motivo de pranto, tudo era motivo de choro. Essa coleção é fantástica, fantástica. Não é mais muito comentada, infelizmente, né? Aham. Mas deveria. Eu vou dar um jeito de. Eu vou É a ver na coleção, biblioteca Infanto-Juvenil ali, tá? Às vezes eles têm. coleção Passe Livre, Passe Livre. Interessante, muito Aí interessante. aqui eu achei, sabe, minha participação em antologias, Brasil Literário. Eu acho é um concurso de Vencedores poema. do concurso, deixa eu ver aqui. Levanta um pouquinho, aí. Concurso literário, Rodrigues já abriu. Primeiro concurso literário, Rodrigues já abriu. Interessante. Na época, Ana Paula, tinha muito concurso, Agora tem muito. uns poucos só, né, Madu? E Muito muito concurso. concorridos, né, hoje em dia também. É. Aliás, todo Então, concurso sempre é concorrido, mas é, não, mas na época a gente entrava em todos, havia muito mais. tinha muito As mais, né? faculdades faziam, As sabe? pessoas elas estavam fomentando, né? Tinha um fomento maior. É. Vira sua Porque câmera não para você tinha. que está no teto. Vira aí, Ó, vira aí.
Marçal Aquino, que tal? Ah, o Marçal Aquino, famoso É Marçal. fera hoje. E eu e ele tiramos terceiro lugar Que junto, ótimo, que juntos. maravilha, Olha maravilhoso. só, sabe? Teve o primeiro, segundo lugar, e nós dois ficamos no terceiro. O Marçal Empatado. Aquino é excelente. Mas isso aqui tem vários espalhados por aí. Como Entendi. havia a revista literária da UFMG, Ah, né? sim, famosa. Ganhei vários prêmios ali, vários, 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 que era o Ronald Claver, né? Aham, Que ele era o editor da revista, e ele promovia muito concurso de contos. Eu tenho contos nas revistas, eu tenho poemas nas revistas, entendeu? aham. O fantasma que gostava de chocolate. Gente, que É um interessante. menino, é um menino que brinca de fantasma com os sobrinhos, entendeu? E ele se entrega porque ele não podia ver um chocolate que ele pedia para comer. É uma coisa muito gostosa, muito lúdica, Aham. sabe? E no final, os sobrinhos veem o pé do fantasma e descobrem que não era fantasma coisa nenhuma, era um homem, que era o meu irmão vestido de Vestido com um fantasma, lençol, brincando. uma coisa assim. Ô, gente, que É, é, interessante. é. Ah, tem muita coisa, tem muita coisa. Tem o marido da mãe da editora moderna, fez um sucesso estrondoso, porque foi quando eu casei a segunda vez, eu já tinha 2 filhos, e eu apresento o segundo marido, e venho a ter o terceiro filho, que é esse o Paulo, que me ajuda aqui Aham. com a tecnologia, entendeu? Esse livro deu o que falar, precisa de ver, deu o que falar, para o bem e para o mal, porque na época, a Vasconcelos, esqueci o nome dela, ela era diretora de uma grande escola em Belo Horizonte. E ela me liga e fala: Madu, você não sabe o que está acreditando. Tem um grupo de pais aqui que não quer que eu dê o livro, porque fala em separação de pais. Ah, o divórcio era um tabu? Você acredita que houve Olha. isso? Mas a nossa Tá? sociedade mineira, ela é muito, realmente, ela é muito tradicional, muito Fechada, arraigada, né? Nas conservadora, tradições, né? de acesso, Conservadora. né? Muito apegada a certas tradições. Ela É, custou muito muito a. Eu católica, muito tenho. religiosa, muito. Muito católico, você vê aquele negócio do terço, né? Na época da. As mulheres saíram com o terço na mão, foram para boa viagem, né? Elas faziam muito isso, faziam Mas, demais. gente, pois é, e olha aí, né? Como que a sua literatura, a arte, né, tem que provocar, né? Ela tem que ser provocativa. Aquela arte que é sempre do mais do mesmo, não Eu provoca achava o maior nada. barato. Eu achava o maior barato. Imagina, você pega um livro, lê e fica do mesmo tamanho, Isso. né? É, Nada te acontece, você não tira nada daquele livro. Que loucura, né, não? é. Você vai numa exposição, sai de lá, puta, não enxerguei nada, eu não vi nada demais. Para que você Pô, foi então, né? para que Não você foi então? acrescentou, né? Não é? Você não acrescentou É, nada. tem que Abra seu provocar, coração, tem que se provocar. entregue, Isso, se entregue, sabe? Larga tudo de ruim ou maus momentos que você esteja vivendo, deixa do lado de fora da rua, entra e se entrega. Claro que você vai se tocar, né? é, Claro que alguma coisa tem de acontecer. Tende a acontecer e tem de acontecer, senão não adiantou nada, né? exatamente. Então, quando Então, eu acontece isso, por exemplo, essa reclamação, como que você recebeu? Você deve ter ficado, não, eu primeiro fiquei impressionada. Cristina Vasconcelos. ah, Primeiro eu fiquei impressionada. Eu falei, Cristina, eu não estou acreditando. Quer dizer, nós estávamos, sei lá que ano, não me lembro mesmo, mas era uma época que já era uma coisa meio tabu. Tanto é, Ana Paula, que na minha vez de separar, o livro foi feito depois, já com meu filho nascido, houve muita cara fechada para mim dentro da própria família, nossa, né? Dentro da própria família. Quer dizer, hoje, imagina, a mudança foi radical, foi quase. aham. Hoje você apresenta, a figura já está morando com você não sei quanto tempo, E as né? leis também, né, Madu? Porque me parece que antes a mulher era desquitada, né? Não Não, tinha esse pois é. negocinho? Desquitada. Ou Desquitada? primeiro separada, Primeiro separada, depois separada, desquite, né? depois Desquitada. desquite, até chegar o divórcio, né? Então foi uma Ter coisa, desquitada processo era uma muito coisa, lento, né? processo muito lento, né? Eu lembro, eu chegava nos lugares,
Os homens me olhavam, assim, os homens da minha geração, me olhavam com a cara tipo assim, você sabe como é que é, né? Pô, A nossa sociedade separada, é muito machista, separada, tá né? sozinha no bar, pô, claro que chegava para, né? Se Mas a gente aproximava sente, é com aquela coisa que não é falada, mas que a gente sente, né? Tipo, tem essa coisa velada também, velada, velada, né? velada. Às vezes você não fala nada, mas você olha, e o seu olhar É, te diz tudo, né? Te diz tudo, e a gente, né? como artista, escritora, a gente percebe, né? Esses olhares, esses maneios, né? Que eles têm, as pessoas Ah, têm, né? ah, claro, claro, sem dúvida nenhuma, né? Pois é. Mas então eu acho que a literatura em si, ela é uma propagadora de novos ideais, de novas ideias, de novos pensamentos, de novos avanços, né? Ela te leva, te impulsiona, ela te tira da mesmice, ela te arranca da babaquice, às vezes, daquele mundo muito fechado em que você vive, né? Eu estou falando da literatura, que é minha praia, mas a arte, qualquer que Sim, seja, né? Qualquer que seja, concordo. até um teatrinho de boneco, né? Manipulado, Giramundo, né? Maravilha, que é o Giramundo. Não, pô, coisa de louco, né? É, Você está ali manipulando os bonecos e manipulando as pessoas, manipulando no bom sentido, está ali mostrando, né? Se abrindo para as pessoas para ver as coisas que são possíveis de acontecer, em aham. prol de um mundo mais dinâmico, mais avançado, né? Vamos dizer assim, Sim, né? Um sim. mundo mais avançado. Não é aquele mundo paradão, paradão, paradão. Não dá, não A dá. Tem mesmice, que. né? Igual você falou, né? Não, É, não, 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 é, não dá, não dá. O artista, o escritor, ele quer quebrar os paradigmas, esses né? paradigmas e criar, e Pô, com a sua criação ele interfere nesse mundo, sim, porque todo é, mundo que lê seu livro, igual, pode achar bom, pode achar, me ame ou me odeie, mas aqui, você saiu do lugar, né? uhum, Essas uhum, mães ou essa associação de pais lá que te criticaram, alguma coisa é. mexeu lá no Ai, fundo deles, né? E eles ficaram incomodados. Que bom que eles ficaram incomodados, né? Assim, né? Outros amaram, que maravilha. é, Mas mesmo é. quando, né, a pessoa fala assim, Não nossa, mostra, detestei, não é adequado, é porque mexeu, é, mexeu com alguma coisa lá porque dentro. mexeu também, claro. Às vezes traz até à tona, né? Para que a pessoa comece até a trabalhar aquilo, E isso, né? Que é uma coisa que estava incomodando, ela vindo à tona, falou, pô, por que veio à tona? Vamos trabalhar isso, o que há de errado? Né? é, Por que tá, né? Vamos enxergar, vamos olhar direito para isso. Será aham, que eu estou sendo correta de pois ainda é. estar E você é é, 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 precursora desses acatando? assuntos, né? Pois é, De pois é. separação e Eu, tudo. Hoje é tão normal, eu igual. deixo. Você foi É, precursora numa época que às vezes as pessoas, é. né, Por ficavam exemplo, não se incomodadas. falava muito da mulher, não se falava da mulher, do É, sexo da mulher. Então, meu Deus do céu, pecado mortal, vai direto para o inferno. Não vai nem parar no purgatório, vai é. direto para o inferno. Não podia nem falar, né, no assunto. Eu faço aqui, junto com o Marçal de Aquino, esse que eu te mostrei com o Marçal, as minhas poesias são, nossa, sabe, são poesias bem feministas, sabe? Eu nem sei, Ana Paula, se na verdade, na época, eu tinha essa noção de que eu estava fazendo uma poesia, Sim, sabe, você estava. libertária. De repente, eu fazia uma coisa que estava dentro de mim, eu estava pondo para fora, já incomodada com alguma coisa que me atacava, né, e que eu não queria deixar passar batido. Então, criou-se aí um grupo de mulheres que realmente falavam coisas que às vezes não eram bem recebidas, mas havia Uhum, pessoas que bem recebiam, né? Porque sempre a gente vai ter os dois lados, três sim, lados, quatro lados, tal. Porque não são só dois, né? De pessoas que têm resistência às vezes, mas se você der uma cutucada, a resistência meio que, né? vai Amolece, tal, dissolvendo. É isso vai mesmo, né? dissolvendo, né? Então, acaba a pessoa entendendo que a sua participação ali,
entrada naquela história não foi para fazer mal a ninguém, É, muito, muito pelo contrário, né? certo. Né? E aí eu queria falar da Luz del Fuego, aquela Ah, biografia que você a também biografia escreveu junto com a Branca, né? Que também foi. Branca de Paula e a Cristina Agostinho. Na verdade, a Isso, Cristina vocês Agostinho três, Cristina Agostinho. trouxe o material. Ela trouxe o material porque o Ronaldo Simões Coelho, não sei como, ficou conhecendo a dona, oh meu Deus, me fugiu o nome, que era a irmã da Luz, que a Luz chamava Dora, né? Viváqua, dona Eunice Viváqua, Assim. que era casada com o barão de von Serrauer, que era ucraniano, né? E veio para o Brasil fugindo da guerra, conheceu a Eunice, era uma casa de mulheres lindas, maravilhosas, 7 mulheres, parece, não sei quantos homens, um Aquiles Viváqua participou, era amigo do Carlos Dumont, do Pedro Nava, sabe essa turma que estava começando em Belo Horizonte? Nós Aham. estamos falando dessa época, né? É, e tinha E eles saraus, parece, na época, na casa, né, dos saraus Vivaco, né? na casa dos Vivaco, da Dona Eunice. Dona Eunice era muito culta, gostava de produzir cultura, sabe? Então ela abria os salões, vamos dizer, né? Salões, e convidava esse pessoal todo. Belo Horizonte não era tão povoado assim, então o meio de poetas, escritores, jornalistas era bem fechado, né? Ele era bem Aham, restrito. E aham, elas, por ter um marido cantor, ele era maestro de um coral aqui em Belo Horizonte, esse ucraniano, ele adorava música. E ele acho que fez a Dona Eunice se aproximar desse meio musical, desse meio literário, desse meio, sabe, é, é, que começava a despontar em Belo Horizonte. E eles tiveram uma participação muito incrível, muito incrível. Ela, com os saraus dela, ela escreveu até um livro também muito bonito sobre isso. O Carlos Dumont ficou famoso porque ele botou um fogo na casa dela, um foguinho, né? Um tipo de um uhum. início de incêndio, para as meninas todas saírem correndo de camisola e eles todos lá fora para verem as meninas As saírem de moças. camisola. A intenção dele foi essa, ele ficou famoso por isso, né? E eu sei que acabou a dona Eunice chegando até o Ronaldo, que ela, Eunice, que era acima da Dora, e abaixo havia a última. E mais um monte de mulher e homem. Né? Ele, o mais velho, foi até senador da República. E o Aquiles, poeta. Aliás, a razão pela qual eles vieram de Cachoeiro do Itabemirim para cá, a família, que o Aquiles apareceu com tuberculose. E Belo Horizonte, na época, era conhecido pelo clima maravilhoso, pelas montanhas, e tinha um hospital muito bom, não era hospital que falava, não, eu vou lembrar, onde ficavam os tuberculosos. Então, tinha um tratamento muito Bom. avançado e com o clima. Até o Noel Rosa, não sei se você sabe, É, Noel veio, Rosa veio. Aham. veio para cá. Só que ele fugiu. Ele fugiu do tratamento, foi embora para morrer no Rio. Ele morreu cantando, É. fazendo música, que era a ideia dele. Então, a Cristina me chamou e chamou a Branca. Nós éramos já muito chegadas, ficamos muito mais chegadas ainda. Começamos a fazer reuniões de como escreveríamos o livro. E, ao fazê-lo, nós tínhamos que ir muito à Dona Eunice. Ela morava aqui no prédio ao lado do Xodó, de frente para a Praça da Liberdade. Um pouco acima da casa da família, que ainda existe, foi tombada, um Aham. pouquinho abaixo, ali na Gonçalves Dias com Sergipe, uma casa linda, vermelhona, que tem ali, meio vermelha, meio marrom, sabe? Uhum. Uma casa linda. Era da família Viváqua. Então, nós íamos muito à Dona Eunice, e a Dona Eunice foi se sentindo muito à vontade com nós três, e à medida que ela foi se abrindo com a gente,
conosco, literalmente ela abria o baú, Ana Paula. Tinha um baú nessa salinha. O baú era lotado de material sobre a Luz del Fuego, tudo escondido do marido. O Nossa, marido, os maridos de todas proibiram falar a palavra Luz del Fuego. Era assunto proibido. Nenhum sobrinho conheceu Luz del Fuego. Sumiram com a meninada toda. o Quando, apagamento, né? Ela foi porque apagada, ela né? era uma figura da noite lá no Rio de Janeiro, do auge do teatro, né, de revista, teatro. Né? Aham. Então, ela dançava Com, nua, com né? a cobra, né? Uma cobra imensa em volta do pescoço, lá na ilha que nós fomos à ilha, né? Lá na Baía de Guanabara, tem retratos como se fosse aquela coisa antiga do rabiscar a parede, como é que chama? Como é que chama isso? Perdi o nome. Os Ah, antigos sei, sei. desenhavam na parede. Lá tudo desenhado com cobra, sabe? Gente fazendo amor, beijando a boca, não sei o quê. E pinturas rupestres. Rupestres, rupestres, é. Pinturas rupestres. Aí visitamos a ilha toda, sabe? A ilha interessantíssima, perdidaça no meio do Oceano Atlântico. E ela morava lá, pelada, pelada. Agora, para você entrar na ilha, era o seguinte: você pegava um barco, até a metade do caminho você ia vestida, porque você não podia pegar o barco pelada, lógico que não, você pegava lá É, no porto. Então, pegava lá no porto daquela cidadezinha bonitinha que tem lá, uma cidade que nós ficamos até hospedados. Aí, na metade do caminho, você tirava a roupa para chegar na ilha pelada, porque senão não entrava. que Tinha ótimo. que entrar pelada, tá? Pelada. Então, ela tinha essas coisas. Né? Ela escreveu livros sobre, vamos dizer, meio ambiente, tá? Naquela época Ela seria um era meio de ambiente de naturalista, ela era uma defensora, né? naturalista, sabe? Uma precursora desse, sabe? De andar nu, por Aham. exemplo, em contato com a natureza não fazia mal de jeito nenhum, só fazia bem. Então, ela tinha ideias formidáveis, ela tinha ideias maravilhosas, né? Ideias lá 1000 anos na frente. E era Aham. amiga daquelas dançarinas todas de cabaré, né? Se dava Aham. bem com todas e tal. Aí nós conhecemos um gay que foi amicíssimo dela, quase morreu quando ela morreu, porque fomos da casa dele, ele velho, coitado, sabe? Morava Uhum. lá em Copacabana, nós fomos na casa. Aí ele nos levou lá na casa que ela tinha, lá na Avenida Assis Chateaubriand. E pesquisa, hein, que vocês fizeram, hein? Não, olha, eu vou te falar, a pesquisa foi a melhor coisa que nos aconteceu na vida. Porque o que nós conhecemos de gente bacana, Percy Gonçalves, Denis Carvalho, pai e a mãe de Denis Carvalho, que eram artistas, né, argentinos, que faziam teatro na época, fomos na casa deles, eram amicíssimos da Luz del Fuego. Monte de gente, um monte de gente. E nós, gravadorzinho, gravador, ligava o gravador, a pessoa falava, falava, depois nós íamos analisar o material, igual você vai fazer, né, de uma outra forma, mais moderna, tirávamos, né, o que não servia para nada, e Aham. aquilo nós escrevemos, 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 escrevemos. Ficamos 2 anos, nós conseguimos renovar a bolsa, nós tínhamos bolsa ganhamos bolsa, né, Aham. há um prêmio fantástico que tem aí, é bancado pelo aquele país lá, cravado na bochecha, chama-se Liechtenstein. Ah, Tá? está. É uma bolsa bacana, não era bolsa Uhum. pobrinha, era bolsa bacana. Nós renovamos por mais um ano, sabe, com a mesma grana, porque a gente tinha que viajar, nós É, tínhamos uai. Muita que coisa para gastar fazer. material, era muita coisa. Ficava, às vezes, em hotel, mas quase sempre tinha uma casa de algum alguma boa alma, né, que nos acatava, nos recebia e tal. Foi uma pesquisa espetacular, espetacular, maravilhosa, porque nós conhecemos o Rio de Janeiro inteiro. Eu digo assim, o espírito do carioca, entendeu? A cultura carioca,
do que vivia o Rio de Janeiro, o que ele prezava mais na arte, entendeu? Tudo isso nos foi dado assim de mão beijada. Conhecemos todo mundo bacana que ainda sobreviveu a ela, porque às vezes eram pessoas bastante novas na época dela. Fomos a teatros onde ela se apresentou, fomos a, sabe, mil lugares, mil lugares. Inclusive na ilha, olha que É, loucura. Na Ilha do Amor, lá, sei lá como é que chamava. Eu tenho até que reler, o livro não tem nome. Não tem. mas é É, porque foi bastante comentado, né? Esse livro, né? nossa Senhora, a mídia, inclusive, caindo de pau também em alguns momentos, né, em É, algumas partes do livro. Mas é o que você falou, que nós estávamos comentando, bateu isso. de alguma forma. Bateu. Bateu, claro, só bateu, né? Mas Houve é porque muita. incomodou, né? Teve esse incômodo, e aí vocês cumpriram mesmo o Claro, papel de claro, claro. vocês, né? De Não forma... tem mais assunto, eu vou mexer com uma mulher dessa, mulher, sabe? Mulher, a cara do pecado, né? É bem isso, né? Mulher pelada, que isso, né? Sabe? Transando com todo mundo. Porque ela tinha um lado meio assim, vamos dizer. Libertário, né? Também, né? Não, não, Totalmente, né? libertário total, mas eu digo assim, um lado meio sacaninha. Porque ela se aproximava de um cara, sabe? Porque o cara era rico. Ah, E sim. aí o cara ajudava ela de alguma forma a pôr grana lá na ilha, pôr grana não, pôr melhorias na Para ilha. melhorar, ajudá-la, né? E tal. Entendi. Sabe? Então ela tinha esse lado meio perverso assim também. Pô, ser fantástico, uma figura que crescia, que era desse tamanhozinho, entendeu? Pequenininha, sabe? Mas Uhum. coxinha grossa, perna grossa, mas a menina crescia quando ela começava A a se dançar, se apresentar, apresentar, né? É. sabe? Pela Aquela ousadia dela, né? Que ela era uma. sensualidade, e a sensualidade com a cobra, ela juntava a sensualidade dela com a sensibilidade da cobra, ficava as duas assim, naquele trança-trança, entendeu? Uma coisa fascinante. Nós estamos falando porque nós não a É. conhecemos, foi morta, assassinada brutalmente. Nós éramos menina quando ela foi assassinada, mas assim, existem documentários em preto e branco, depois o filme com a Lucélia Santos, Aham. né? Que a Lucélia Santos fez o papel dela. Então, houve muita coisa interessantíssima sobre o livro. Muito, muito, muito. E uma segunda edição foi feita com capa dura, uma fotografia dela maravilhosa, um cabelão solto, umas flores assim, e ela com a língua assim meio, sabe? Aham. Muito bacana, muito bacana. Pegamos fotos demais, a Branca é fotógrafa, tivemos que. Ela teve que fazer o aproveitamento das fotos, né? Recuperação de Sim. fotos, às vezes desgastadas. Então, é um Uhum. trabalho que realmente, para uma pessoa fazer, eu acho que não Não daria. daria, né? É. Qual livro que é esse? Repete, por favor. Pão Mofado, que é uma seleção de contos meus, saiu pela Caravana, Ah, tem uns Caravana. 2 Ok. ou 3 anos, tá? Esse que eu acho que você conhece, Capa Desprezavelmente. Maravilhosa, que é É. da Selma Weisman, também da Caravana, sabe? Aham. Poesias, poesias. E fora isso, um monte de participação em antologias, antologias nacionais, antologias mineiras, né, como não podia deixar de ser, e sabe, e continua, Continua na entrevista, luta, né, Mardu? Isso aí, continua na né? luta. Entrevista feita pelo meu queridíssimo amigo Regis Gonçalves, Ai, o que Regis, que saudade, né? Também conheci ele. saudade, sabe? Pois é. Fez um Madu, então nós vamos finalizar.